Olá e seja bem-vindo à segunda aula do Microsoft Excel e hoje falaremos dos tipos de ponteiro. Eu sou Pierre Cotrim e antes de iniciar a aula, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de conteúdos novos, deixe aquele like, não custa nada e ajuda o canal a crescer. E eu gostaria de ter a sua opinião nos comentários, o que estão achando, feedback, o que gostariam de ver nas próximas aulas. Vamos iniciar? Afinal de contas, o que são ponteiros? São formas como o cursor do mouse exibir em determinado local da janela ou área da tela. Para cada tipo de programa utilizado, haverá ponteiros padrões a todos e alguns específicos para uma determinada execução ou ação dentro da janela na tela. A gente vai ver agora a parte teórica e depois iremos no Excel ver a parte prática. O ponteiro de seleção de células, utilizado para selecionar uma ou mais células. Ponteiro de seleção de colunas, utilizado para selecionar uma ou mais colunas. Ponteiro de seleção de linhas, utilizado para selecionar uma ou mais linhas. Ponteiro de dimensionamento de colunas, utilizado para aumentar ou diminuir o tamanho de uma ou mais colunas. Ponteiro de dimensionamento de linha, utilizado para aumentar ou diminuir o tamanho de uma ou mais linhas. Ponteiro de movimentação de células, semelhante aos comandos copiar e colar, ou seja, move o conteúdo das células para outras. E por fim, ponteiro de preenchimento ou cópia, utilizado para preencher outras células com seus dados ou preenchimento automático com base numa sequência que pode ser numérica, dias da semana, meses, ano ou repetição de dados. Agora vamos colocar um pouco isso em prática? Agora que já vimos a teoria, vamos à prática. Iniciando com o ponteiro de seleção de células. Ele é essa cruzinha aqui mais encorpada, na qual você dá um clique e seleciona a célula desejada. Para selecionar mais de uma célula por linha, você vai manter o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar para o lado que deseja. A mesma regra para selecionar várias células em uma coluna. O ponteiro de seleção de colunas deve ser posicionado sobre a letra da coluna e você dá um clique. Todas as células dessa coluna serão selecionadas. Para selecionar mais de uma coluna, basta posicionar o cursor sobre a coluna desejada, segurar e arrastar. Já o ponteiro de seleção de linhas segue a mesma regra de coluna. Coloque o cursor sobre o número desejado e dê um clique. Ele vai selecionar todas as células dessa linha. Para mais de uma linha selecionada, mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e arraste para cima ou para baixo, como no exemplo que estou dando aqui. O ponteiro de dimensionamento de colunas deve ser posicionado entre colunas. O que acontece? Você vai chegar, manter o mouse pressionado e arrastar para um lado para aumentar ou para o outro para diminuir. A mesma regra servirá para o ponteiro de dimensionamento de linhas. Coloque entre a divisa de dois números, segure, arraste para baixo para aumentar ou para cima para diminuir. Já o ponteiro de movimentação de células é necessário que eu digite algo na célula aqui para poder entender. Então vou colocar aqui, ó, exemplo. Repare que agora eu vou utilizar o ponteiro de seleção de células, selecionei, e vou posicionar o mouse nas bordas dessa célula selecionada. Este é o ponteiro de movimentação de célula. Basta você clicar, segurar e arrastar. Um detalhe importante que eu vou explicar agora. No mesmo modo que você está utilizando o ponteiro de movimentação de célula, tome cuidado para não posicioná-lo aqui, pois repare que muda o tipo de ponteiro. Esse ponteiro que está aparecendo aqui no canto inferior direito da célula selecionada é o de preenchimento ou cópia. Basta você posicioná-lo bem aqui no cantinho, segurar, ele irá fazer o quê? Criar cópias da célula que estava selecionada. Neste caso aqui, o que ele fez? Ele espelhou o que estava na célula G9. Se você não entendeu por que o nome da célula G9, assista na aula 1, que eu estou explicando melhor como fazer a leitura da célula. Vou deletar isso aqui e mostrar outras coisas que você pode fazer utilizando esse ponteiro. Vou digitar aqui o número 1 e abaixo dele o número 2.
Vou selecionar as duas células, posicionar o cursor do mouse no canto inferior direito dessa seleção, segurar e arrastar. Ele preencheu para mim automaticamente com a sequência. O que aconteceu aqui? Ele entendeu que eu colocando na célula B2 o número 1 e na célula B3 o número 2 está em uma ordem aritmética, ou seja, 1 com mais 1, 2, com mais 1, 3, ou seja, está indo de 1 em 1 aqui. Se você quiser, você pode colocar também em ordem ímpar. Você vai digitar aqui no caso o 1 e o 3, selecionar as duas, vir aqui no canto inferior direito após fazer a seleção e arrastar. O que ele está fazendo aqui? É uma sequência ímpar que está indo de 2 em 2. Vou colocar uma sequência aqui que ficou completamente fora. Selecionar as duas. Arrastar para baixo. E o que ele está fazendo? Ele está entendendo que a distância do 15 e o 35 são 20. E o que ele vai fazer? Na terceira célula, quando eu arrastar, ele irá preencher com 35 mais 20, 55 e assim sucessivamente. Vou apagar aqui. E vou fazer com a ordem também de números pares. Vou colocar o 2 e o 4. Seleciono os dois, arrasto para baixo. E o que vai acontecer? Ele vai seguindo de 2 em 2 para mim. Repare que quando eu for arrastar para o lado aqui, ele vai preencher com 2, por quê? Porque na seleção só tem apenas o 2. Ele entende que é para preencher apenas com o número 2. A partir do momento que eu colocar qualquer número aqui, eu vou colocar sem ser em ordem de pares. Vou colocar aqui o 91. Perdão, 91. Selecionar os dois, automaticamente arrastando para o lado. Ele vai fazer o quê? Vai colocar para mim a diferença dos dois, ou seja, entre o 2 e o 91 são 89 e vai preenchendo aqui para mim de 89 a 89. Essa regra que eu estou colocando é na ordem crescente. Ela funciona também na ordem decrescente, vamos ver? Vou colocar aqui, vou selecionar a célula E5 e colocar aqui o número 5. E na célula 4 vou colocar o número 1. Vou selecionar os dois e vou arrastar para cima. O que aconteceu? A distância entre 1 e 5 é 4. Se eu colocar aqui 1 e estou arrastando para cima, estou indo de forma negativa, decrescente. 1 menos 4 é igual a menos 3. Menos 3 com menos 4, menos 7. E assim vai indo. Eu vou usar agora o ponteiro de movimentação de célula, arrastar um pouquinho para baixo. E vou de novo colocar a sequência aqui, ó. E vou subindo, vai negativo. Se eu for para baixo, 5 com 4, 9, com 4, 13 e assim vai indo. Aqui também você pode utilizar para os dias da semana. Vou digitar aqui, sem sinal, vou colocar na ordem, primeiro dia de semana é o domingo. Vou clicar, vou posicionar o mouse sobre o ponteiro de preenchimento ou cópia, que fica no canto inferior direito, segurar e arrastar. Ele vai completando para mim. E repare que ele recomeça a ordem. Se eu quiser colocar esses dias de semanas abreviados, também funciona. Só que agora não vou começar o domingo. Vou escolher aleatoriamente a quarta-feira. Ele vai completando para mim. Repare que dentro do Excel, ele está programado para entender como inserir o dia da semana. Eu não precisei, olha, vou colocar aqui de forma bem rápido. Uma segunda, o quê? Informação que é um dia da semana. Simplesmente entendeu que isso é a abreviação de sexta-feira. E ele completou para mim. A mesma coisa vai ser para os meses do ano. No caso, o que eu vou fazer? Vou colocar janeiro aqui e colocar sua forma abreviada ao lado. Quando eu arrastar, selecionei os dois e arrastar, ele vai completando para mim. Agora o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês como o Excel é inteligente nessa parte de preenchimento. Vou digitar janeiro. E aqui do lado abreviado, vou pôr novembro. Mais abreviado, ou seja, 9. Selecionar os dois. Opa. Arrastar para baixo. Repare que ele manteve a ordem dos meses aqui. E se eu iniciei em novembro, o próximo é dezembro. Bem, pessoal, essa é a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Existem outras formas de preencher o Excel que vocês podem procurar. E eu vou tentar colocar aqui quando a gente for trabalhar com exemplos de planilhas. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Ativa o sininho para receber notificações. Deixa um like, não custa nada. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês nos comentários. Ou seja, se estão gostando da aula, o que gostariam de ver, se faltei alguma coisa e o que vocês gostariam de ver nas próximas aulas.
Um forte abraço e até a próxima.